A vontade de Deus é que nós o conheçamos e possamos obedecer e viver segundo a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus. Na realidade, se não conhecermos a Deus, nós não saberemos por que estamos aqui, o que devemos fazer e para onde estamos indo. Na realidade, nós não estamos aqui somente para comer, beber e viver segundo a carne. Estamos aqui para conhecer a Deus. Quando Jesus ora em João 17, Jesus diz que o Pai não foi conhecido. O homem criado por Deus, ele se tornou desconhecido de Deus e Deus se tornou desconhecido para ele. O que Jesus veio fazer por meio do Evangelho é tornar Deus conhecido. O que nós precisamos é conhecer a Deus. Pedro, em sua carta, diz que nós devemos crescer no conhecimento de Deus. É a coisa mais importante enquanto nós estamos aqui na terra. Não há nada mais importante. Por isso Jesus deu como prioridade buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, Deus só pode ser conhecido com o nosso coração. Em Efésios diz que os olhos do nosso entendimento devem ser abertos, iluminados. Portanto, quando compreendemos quem Deus é e o que Deus é, nós podemos conhecê-lo e amá-lo mais do que todas as coisas. Por quê? Porque enquanto tivermos a vida da carne e vivemos segundo a carne, nós temos a vida da árvore da ciência do bem e do mal. Você se recorda do fruto que Adão e Eva comeram? Adão e Eva representam todos os seres humanos. Todos vivem da ciência do bem e do mal, isto é, vivem do certo e errado. Em todas as coisas, o homem julga segundo o certo e errado. Mas esta árvore é a árvore da morte, e que provoca a morte espiritual. Portanto, nunca devemos julgar as coisas pelo certo e errado. Nós devemos ver a diferença entre as duas árvores. A outra árvore é a árvore da vida. Veja que a árvore da vida não tem o certo e errado, nem o bem e o mal. A árvore da vida não é o bem, é vida. Portanto, é muito mais do que nós possamos pensar, pedir ou imaginar. Portanto, não meça a Deus, não pense sobre Deus e nem use somente o seu raciocínio. Jesus disse para fazer exatamente o contrário, negar a si mesmo. Por que precisamos negar a nós mesmos? Por causa da ciência do bem e do mal. Os nossos raciocínios não servem. Nossos pensamentos não servem. Em Isaías 65:2, Deus diz que o caminho que não é bom é seguir os nossos pensamentos. Portanto, está claro, está revelado que quando seguimos nossos pensamentos, nós nos damos em lugares baixos, em charcos de lodo. Passamos a ter uma vida rastejante, uma vida de serpente. A única maneira de subir e viver a vida de Deus é por meio da morte e ressurreição de Cristo. Pois em Cristo, a morte e a ciência do bem e do mal é tirada. A consciência do pecado é tirada. A consciência de certo e errado. Precisamos perder esta vida do certo e errado. Nunca chegamos a conclusão nenhuma se nós analisarmos as coisas por este prisma. A árvore da vida também é luz, porque Jesus disse que ele é a luz da vida e que ilumina todo o homem. Se a árvore do bem e do mal cega e mata, a árvore da vida dá visão e é luz. Como precisamos discernir isto e aprender sobre isto e meditar sobre isto? Porque se vivermos por nós mesmos, se não negarmos a nós mesmos e tomarmos a cruz,
Não temos como seguir Jesus, pois ele é de uma outra natureza, completamente oposta à ciência do bem e do mal. Podemos chamar a ciência do bem e do mal de carne, ou de ser humano natural, o homem natural. Ele é a árvore da ciência do bem e do mal. Qual foi o mandamento do Senhor no princípio? Não comer desta árvore. Portanto, quando nós seguimos os nossos pensamentos, estamos comendo da árvore da ciência do bem e do mal. Nós vivemos num círculo vicioso mental, em que não se chega a conclusão nenhuma. Não há iluminação, nem confiança, nem conhecimento de Deus. Vamos recordar que o caminho para a árvore da vida foi fechado. Fechado por quê? Porque o homem se tornou algo contrário a Deus. Ele não poderia mais conhecer, nem amar, nem se aproximar de Deus. Portanto, na ciência do bem e do mal, nós desconfiamos de Deus. Por isso precisamos negar nossa mente. Negar a si mesmo é um princípio essencial para crescermos no conhecimento de Deus. Deus é bom. Deus é Espírito. Deus é santo. Deus é misericordioso. Não pense o contrário. Não desconfie dele, mas confie no Senhor. Espera nele e ele tudo fará. Esta é uma vida gloriosa. Busque esta vida gloriosa. Viva pela árvore da vida. Viva por meio de Jesus Cristo. Viva por meio do Espírito. Se vivermos em Espírito e mortificarmos as obras da carne, mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos. Não é assim que está escrito em Romanos? Vamos viver a vida de Cristo e vencer a nós mesmos. Que a graça e o amor de Jesus seja com todos e que possamos experimentar, ter experiência do conhecimento de Deus. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Amém.